O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Sainyoga Parva. Capítulo 8. Salya se aproxima. Concede benefício para Duryodhana para lutar. Concede a Yudhishthira um Karna desanimado em batalha. Vaisampayana disse: ó rei, ao ouvir as notícias dos mensageiros, Salya, acompanhado por um grande exército de tropas e por seus filhos, todos os quais eram poderosos em batalha, estava indo até os Pandavas. Seu acampamento cobria uma área de 1,5 yoja, tão grande era o exército possuído por aquele melhor dos homens. Ele era o dono, ó rei, de um Ashwini e tinha grande destreza e coragem. E havia em seu exército heróis portando armaduras de várias cores, com diversos tipos de estandartes e arcos e ornamentos e carros e animais, todos usando guirlandas excelentes, e vários mantos e ornamentos. E centenas e milhares dos principais dos kshatriyas eram os líderes de suas tropas, vestidos e enfeitados conforme a sua terra nativa. E ele seguia por meio de marchas lentas, dando descanso para as suas tropas, em direção ao lugar onde o Pandava estava. E as criaturas da terra se sentiram oprimidas e a terra tremia sob o passo de suas tropas. E o rei Duryodhana, sabendo que aquele herói magnânimo e poderoso estava a caminho, se apressou em direção a ele e lhe prestou honras, o melhor da linhagem Bharata, e fez serem construídos lugares de entretenimento finamente decorados, em locais diferentes para sua recepção, em terrenos belos, e para onde muitos artistas foram conduzidos para divertir os convidados. E aqueles pavilhões continham guirlandas e carne e iguarias e bebidas seletas, e poços de várias formas, capazes de refrescar o coração, e tanques de várias formas, e comestíveis, e aposentos espaçosos. E chegando àqueles pavilhões, e servido como um verdadeiro deus pelos empregados de Duryodhana localizados em locais diferentes, Salya alcançou outra casa de entretenimento resplandecente como um retiro dos celestiais. E lá, saudado com necessidades pessoais seletas adequadas para seres superiores ao homem, ele se julgou superior até o próprio Senhor dos deuses e pensou torpemente em Indra como comparado consigo mesmo. E aquele principal dos kshatriyas, bem satisfeito, questionou os empregados, dizendo: onde estão aqueles homens de Yudhishthira que prepararam estes lugares de repouso? Que aqueles homens que fizeram isso sejam trazidos a mim. Eu os julgo dignos de serem recompensados por mim. Eu devo recompensá-los, que isso assim agrade o filho de Kunti. Os empregados, surpresos, apresentaram toda a questão para Duryodhana. E quando Salya estava muitíssimo satisfeito e disposto a conceder até sua vida, Duryodhana, que tinha permanecido escondido, se adiantou e se mostrou para seu tio materno. E o rei dos Madras ouviu e compreendeu que tinha sido Duryodhana que tinha se esforçado para recebê-lo. E Salya abraçou Duryodhana e disse: aceite qualquer coisa que você queira. Duryodhana então disse: ó auspicioso, que a tua palavra seja verdadeira, me concede um benefício. Eu te peço para ser o líder de todo o meu exército. Vaisampayana continuou. E ouvindo isso Salya disse: que assim seja. O que mais deve ser feito? E o filho de Gandhari repetiu muitas vezes: está feito. E Salya disse: ó Duryodhana, ó o melhor dos homens, vai para a tua própria cidade. Eu prosseguirei para prestar uma visita a Yudhishthira, o subjugador de inimigos. Ó rei, eu voltarei rapidamente, ó os soberanos de homens. Aquele melhor dos homens, o filho de Pandu, Yudhishthira, deve, sem dúvida, ser visitado por mim. E tolerando isso Duryodhana disse: ó rei, ó soberano da terra, tendo visto o Pandava, volta depressa. Eu dependo totalmente de ti, ó rei dos reis. Lembra-te do benefício que tu me concedeste. E Salya respondeu: que o bem te aconteça. Eu voltarei rapidamente. Dirige-te para a tua própria cidade, ó o protetor de homens. E então aqueles dois reis Salya e Duryodhana abraçaram um ao outro.
E tendo assim saudado Salya, Duryodhana voltou para sua própria cidade. E Salya seguiu para informar aos filhos de Kunti daquele seu procedimento. E tendo alcançado Paplavia, e entrado no acampamento, Salya viu lá todos os filhos de Pandu. E Salya, de braços poderosos, tendo encontrado os filhos de Pandu, aceitou como de hábito água para lavar seus pés, e os presentes costumeiros de honra, incluindo uma vaca. E o rei dos Madras, aquele matador de inimigos, primeiro perguntou a eles como eles estavam, e então com grande alegria abraçou Yudhishthira, e Bhima, e Arjuna, e os filhos de sua irmã, os 2 irmãos gêmeos. E quando todos tinham se sentado, Salya falou com Yudhishthira, o filho de Kunti, dizendo: ó o tigre entre reis, ó o encantador da família de Kuru, está tudo bem contigo? Ó o melhor dos vitoriosos, quão afortunadamente tu tens passado o período de tua residência no ermo? Ó o rei, ó o senhor dos monarcas, foi uma tarefa extremamente difícil que tu realizaste por residires na selva junto com teus irmãos e esta nobre dama aqui. E uma tarefa muito difícil, além disso, foi essa tua estadia, o período de encobrimento, tarefa que tu também realizaste, ó descendente de Bharata. Para alguém derrubado de um trono, não há nada exceto o sofrimento que o espera. Ó rei, onde há alguma felicidade para ele? Ó tu que afliges teus inimigos, em compensação por toda essa grande miséria causada pelo filho de Dhritarashtra, tu obterás felicidade proporcional depois de ter matado os teus inimigos. Ó grande rei, ó senhor de homens, os caminhos do mundo são conhecidos por ti. Portanto, ó meu filho, tu nunca és guiado pela avareza em nenhuma das tuas transações. Ó descendente de Bharata, segue as pegadas dos reis santos antigos. Meu filho, Yudhishthira, sê firme no caminho da generosidade, e autoabnegação, e veracidade. E, ó nobre Yudhishthira, piedade e autocontrole, e verdade e compaixão universal, e tudo o que é admirável neste mundo é encontrado em ti. Tu és gentil, munificente, religioso, e generoso, e tu consideras a virtude como o maior bem. Ó rei, muitas são as regras de virtude que prevalecem entre os homens, e todas são conhecidas por ti. Ó meu filho, ó tu que afliges inimigos, tu conheces realmente tudo relativo a este mundo. Ó rei, ó o melhor da família Bharata, quão afortunado é que tu tenhas saído dessa tua dificuldade. Quão afortunado, ó rei, ó o principal dos monarcas, ó senhor, é que eu te veja, uma alma tão virtuosa, um tesouro de virtude, livre disso com estes teus seguidores. Vaisampayana continuou. Então, ó descendente de Bharata, o rei falou do seu encontro com Duryodhana e deu um relato detalhado em relação àquela sua promessa e aquele benefício concedido por ele. Yudhishthira disse: ó rei valente, foi bem feito por ti que, estando profundamente satisfeito, tu tenhas empenhado a tua fidelidade a Duryodhana. Mas, que o bem te aconteça, ó soberano da terra, eu te peço para fazer uma coisa somente. Ó rei, ó o melhor dos homens, tu terás que fazer isso somente por mim, embora talvez não seja apropriado fazer isso. Ó valente, ouve o que eu te sugiro. Ó grande rei, tu és igual a Krishna no campo de batalha. Quando, ó o melhor dos reis, o duelo entre Karna e Arjuna se realizar, eu não duvido que tu terás que dirigir o carro de Karna. Naquela ocasião, se tu estiveres disposto a fazer o bem para mim, tu deves proteger Arjuna. Ó rei, tu deves igualmente agir de maneira que o filho de Suta Karna fique desanimado e que a vitória seja nossa. Impróprio isso é sem dúvida, mas, ó meu tio, apesar de tudo isso tu deves fazê-lo. Salya disse: que o bem te aconteça. Escuta, ó filho de Pandu. Tu me disseste para agir de maneira que o vil filho do Suta possa ficar desanimado em combate. De fato, eu serei seu quadrigário no campo, pois ele sempre me considera igual a Krishna.
Ó descendente de Kuru semelhante a um tigre, eu sem dúvida falarei para ele, quando desejoso de lutar no campo de batalha, palavras contraditórias e repletas de mal para ele, para que privado de orgulho e coragem ele possa ser morto facilmente por seu adversário. Isso eu te digo realmente. Pedido por ti para fazê-lo, eu estou determinado a fazê-lo, ó meu filho. Qualquer coisa mais que eu seja capaz de ocasionar eu farei para o teu bem. Todos os transtornos que foram sofridos por ti junto com Draupadi na ocasião do jogo de dados, as palavras rudes e desumanas proferidas pelo filho de Suta, a miséria infligida pelo Asura Jata e por Kishaka, ó ilustre, todas as misérias sofridas por Draupadi, semelhantes àquelas antigamente experimentadas por Damayanti, ó herói, todas terminarão em alegria. Tu não deves ficar aflito por isso, pois o destino é todo poderoso neste mundo, e, ó Yudhishthira, pessoas de mente elevada têm que suportar miséria de vários tipos, não só isso, mas até os próprios deuses, ó rei, sofrem infortúnios. Ó rei, ó descendente de Bharata, é narrado que Indra de grande mente, o chefe dos celestiais, teve que aguentar junto com sua esposa uma miséria muito grande, de fato. Capítulo 9. História de Indra, e luta com o filho de Tvashtri. Yudhishthira disse: ó principal dos monarcas, eu desejo saber como foi que aquela miséria grande e sem paralelo teve que ser suportada pelo ilustre Indra junto com sua rainha. Salya disse: ouve-me, ó rei, enquanto eu narro essa antiga história dos acontecimentos dos tempos passados, de como, ó descendente de Bharata, a miséria sobreveio a Indra e sua esposa. Uma vez Tvashtri, o senhor das criaturas e o principal dos celestiais, estava engajado em praticar austeridades rígidas. E é dito que por antipatia por Indra ele criou um filho que tinha 3 cabeças. E aquele ser de forma universal possuidor de grande brilho desejava ardentemente o lugar de Indra. E possuidor daqueles 3 rostos impressionantes parecendo o sol, a lua, e o fogo, ele lia os Vedas com uma boca, bebia vinho com outra, e com a terceira parecia que ele iria absorver todos os pontos cardeais. E dado a prática de austeridades, e sendo gentil e autocontrolado, ele estava empenhado em uma vida de práticas religiosas e austeridades. E sua prática de austeridades, ó subjugador de inimigos, era rígida e terrível e de um caráter extremamente severo. Observando as austeridades, coragem e veracidade daquele possuidor de energia imensurável, Indra ficou ansioso, receando que aquele ser tomasse o seu lugar. E Indra refletiu: como ele pode ser feito se viciar em prazeres sensuais, como se pôde fazê-lo parar a sua prática dessas austeridades rígidas? Pois se o ser de 3 cabeças se tornar forte ele absorverá o universo inteiro. E foi dessa maneira que Indra ponderou em sua mente, o melhor da linhagem Bharata, dotado de inteligência, ele mandou as ninfas celestes tentarem o filho de Tvashtri. E ele as mandou, dizendo: sejam rápidas, e vão sem demora, e o tentem de modo que o ser de 3 cabeças mergulhe em prazer sensual até a máxima extensão. Dotadas de quadris cativantes, se arrumem em trajes voluptuosos, e se enfeitando com colares encantadores, exibam gestos e palavras lisonjeiras de amor. Dotadas de graça, o tentem e aliviem o meu temor. Eu me sinto inquieto em meu coração, ó donzelas encantadoras. Afastem, ó damas, este perigo terrível que pende sobre mim. Que o bem lhes aconteça. Então as ninfas disseram: ó Indra, ó matador de Vala, nós nos esforçaremos tanto para cativá-lo que tu não terás nada a temer em suas mãos. Aquele verdadeiro receptáculo de austeridades, sentado agora como alguém que queima tudo com seus olhos, ó Deus, nós estamos indo juntas tentar. Nós tentaremos trazê-lo sob o nosso controle, e daremos fim aos teus temores. Salya continuou: mandadas por Indra, elas então foram até o ser de 3 cabeças. E chegando lá aquelas donzelas encantadoras o tentaram com vários gestos de amor, mostrando suas figuras agradáveis.
Mas, engajado na prática de austeridades extremamente rígidas, embora ele as olhasse, ainda assim ele não foi influenciado pelo desejo. De sentidos subjugados ele era como o oceano, cheio até a borda, em gravidade. E as ninfas, depois de terem tentado tudo que estava em seu alcance, voltaram para Indra. E todas elas, com mãos unidas, falaram ao Senhor dos Celestiais, dizendo: ó, aquele ser inalcançável não pode ser perturbado por nós. Ó ser altamente dotado, tu podes fazer agora o que pareça apropriado para ti. Indra de grandemente honrou as ninfas e então as dispensou, refletindo, ó Yudhishthira, unicamente sobre outros meios de destruir seu inimigo. E dotado de inteligência, ele escolheu um plano para destruir o ser de 3 cabeças. E ele disse: que eu hoje atire o meu raio nele. Dessa maneira ele será morto rapidamente. Uma pessoa forte não deve negligenciar um inimigo ascendente, mesmo que ele seja desprezível. E assim, refletindo sobre as lições inculcadas em tratados de erudição, ele estava firmemente decidido a matar aquele ser. Então Indra, enfurecido, arremessou no ser de 3 cabeças o seu raio, que parecia o fogo e era terrível de contemplar, e que inspirava temor. E atingido com força por aquele raio, ele foi morto e caiu, como cai sobre a terra o topo desprendido de uma colina. E vendo morto pelo raio, e jazendo enorme como uma colina, o chefe dos celestiais não encontrou paz, e se sentiu como se chamuscado pela aparência refulgente do morto, pois embora morto, ele tinha uma aparência brilhante e refulgente e parecia vivo. E, estranhamente, embora sem vida, as suas cabeças pareciam estar vivas quando elas eram vistas jazendo no campo. E, muito receoso daquele brilho, Indra permaneceu mergulhado em pensamentos. E naquele momento, ó o grande rei, levando um machado em seu ombro, um carpinteiro foi à floresta e se aproximou do local onde aquele ser se encontrava. E Indra, o marido de Sachi, que estava com medo, viu o carpinteiro chegar lá por acaso. E o castigador de Paka disse a ele imediatamente: cumpre esta minha ordem. Corta rapidamente as cabeças deste. O carpinteiro então disse: os ombros dele são largos, este machado não será capaz de cortá-los. Nem eu poderei fazer o que é condenado pelas pessoas justas. E Indra disse: não temas, faze rapidamente o que eu digo. Por minha ordem o teu machado será igual ao raio. O carpinteiro disse: quem eu devo supor que és tu que fizeste hoje este ato terrível? Eu desejo saber, dize-me a verdade exata. E Indra disse: ó carpinteiro, eu sou Indra, o chefe dos deuses. Que isso seja sabido por ti. Age exatamente como eu te disse. Não hesites, ó carpinteiro. O carpinteiro disse: ó Indra, como é que tu não estás envergonhado deste teu ato desumano? Como é que tu não temes o pecado de matar um Brahmane, depois de teres matado este filho de um santo? Indra disse: eu realizarei depois alguma cerimônia religiosa de um tipo rigoroso para me purificar desta mácula. Ele era um inimigo poderoso meu a quem eu matei com meu raio. Até agora eu estou inquieto, ó carpinteiro, eu, de fato, o temo mesmo agora. Rapidamente corta fora as cabeças dele, eu concederei a minha graça a ti. Em sacrifícios, os homens te darão a cabeça do animal sacrificial como a tua parte. Esse é o favor que eu concedo a ti. Realiza rapidamente o que eu desejo. Salya disse. Ouvindo isso, o carpinteiro, a pedido do grande Indra, imediatamente cortou as cabeças do ser de 3 cabeças com seu machado. E quando as cabeças tinham sido cortadas, voaram para fora delas várias aves, perdizes, codornizes e pardais. E da boca com a qual ele costumava recitar os Vedas e beber o suco Soma saíram perdizes em rápida sucessão. E, ó o rei, ó o filho de Pandu, da boca com a qual ele costumava olhar os pontos cardeais, como se absorvendo-os todos, saíram várias codornizes. E daquela boca do ser de 3 cabeças, que costumava beber vinho, voaram diversos pardais e falcões.
E após as cabeças terem sido cortadas, Indra ficou livre de seu medo, e foi para o céu, profundamente contente. E o carpinteiro também voltou para sua casa. E o matador de Asuras, tendo matado seu inimigo, considerou seu objetivo como alcançado. Assim sendo, quando o Senhor das Criaturas, Tvashtri, soube que seu filho tinha sido morto por Indra, seus olhos ficaram vermelhos de ira, e ele falou as seguintes palavras: já que Indra matou meu filho, que não tinha cometido ofensa nenhuma, que estava constantemente engajado na prática de austeridades, que era piedoso, possuidor de autocontrole, e de paixões subjugadas, portanto, para a destruição de Indra, eu criarei Vritra. Que os mundos contemplem o poder que eu possuo, e quão poderosa é a prática de austeridades. Que aquele desumano senhor dos deuses de mente perversa também testemunhe isso. E dizendo isso, aquele enfurecido, famoso por suas austeridades, lavou a boca com água, fez oferendas no fogo, criou o terrível Vritra e falou a ele, dizendo: ó o futuro matador de Indra, cresce em poder a partir da força dos meus ritos austeros. E aquele Asura cresceu em poder, se elevando em direção ao firmamento, e parecendo filho do fogo. E ele perguntou, nascido como o sol do juízo final, o que eu devo fazer? Matar Indra, foi a resposta. E então ele partiu em direção às regiões celestes. E em seguida ocorreu uma grande luta entre Vritra e Indra, ambos estimulados pela ira. E lá aconteceu um combate terrível, o melhor da família Kuru. E o heróico Vritra agarrou o Senhor Celeste que tinha realizado 100 sacrifícios. E cheio de ira ele gerou Indra e jogou-o em sua boca. E quando Indra foi consumido por Vritra, os deuses mais velhos apavorados, possuidores de grande poder, criaram Jrimbika para matar Vritra. E quando Vritra bocejou e sua boca se abriu, o matador do Asura Vala contraiu as diferentes partes de seu corpo, e saiu de dentro da boca de Vritra. E desde então, o bocejo se vincula ao ar vital dos seres animados, nos 3 mundos. E os deuses se regozijaram pelo regresso de Indra. E começou novamente a luta terrível entre Vritra e Indra, ambos cheios de ira. E ela foi travada por um longo tempo, o melhor da linhagem Bharata. E quando Vritra, inspirado com o espírito poderoso de Tvashtri e ele mesmo dotado de força obteve vantagem em luta, Indra retrocedeu. E por sua retirada os deuses ficaram muito aflitos. E todos eles junto com Indra foram dominados pelo poder de Tvashtri. E eles todos consultaram os santos, ó descendente de Bharata. E eles deliberaram a respeito do que deveria ser feito, e foram oprimidos pelo medo. E sentados no topo da montanha Mandara, e decididos a matar Vritra, eles só se lembraram de Vishnu, o indestrutível.